Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e estou aqui mais uma vez para falar de Byung-Chul Han. Eu abordo o livro Sociedade da Transparência e hoje eu finalizo a leitura desse livro abordando o 9º e último capítulo, cujo título é Sociedade de Controle. Me parece que ele está utilizando um título, né, que faz alusão à obra do filósofo francês Gilles Deleuze. Muito bem, eu vou ler alguns trechos, né, e vou explorar um pouco esse tema, né. Então vou começar com um trecho relativamente pequeno. Com o auxílio de técnicas refinadas, cria-se a ilusão de uma vigilância permanente. Aqui a transparência se dá apenas unilateralmente. E é nisso que reside sua perspectividade, que dá fundamento à estrutura de poder e domínio. Na aperspectividade, ao contrário, não se estabelece olho central algum, não se dá qualquer subjetividade ou soberania central. É muita coisa implícita aqui, né? O que ele está trabalhando conceitos que vêm da filosofia de Michel Foucault, né? Por exemplo, no livro Vigiar e Punir, Foucault trabalhava com a ideia de um panóptico digital, né? Quer dizer, uma torre de vigilância que servia como metáfora das sociedades nas quais a gente vive, né? Ou vivia, quando ele escreveu Vigiar e Punir na década de 70, né? E que o Byung-Chul Han acha que nós estamos além da era do panóptico, né? Do panóptico tal como era compreendido por Foucault, né? Porque agora nós vivemos na época do panóptico digital, então não tem mais torre de vigilância, né? Como existiam, por exemplo, nos sistemas prisionais analisados pelo Foucault, né? Na verdade, a gente é vigiado na atualidade pelos nossos dispositivos digitais, eletrônicos, né? Por sistemas de segurança, de câmeras, ou pelos nossos próprios aparelhos, né? Computadores, smartphones, né? E por aí vai. Então, é interessante porque, ao mesmo tempo que a gente tem a ilusão de uma transparência completa, a gente sabe que há grupos que permanecem opacos, né? São os grupos detentores da vigilância, são os grupos que têm direito a acesso aos nossos dados, vigiar os nossos dados, usar os nossos dados para nos explorar economicamente, e ao mesmo tempo eles estão isentos, de certo modo, da vigilância, né? É sobre isso que ele está falando aqui, né? Então, há um controle, mas existem aqueles que não são controlados, né? Quer dizer, a maioria é controlada e uma minoria que controla não é controlada, explora. Eu acho que essa é a ideia, né? Ele depois, num trecho seguinte, explora então essa ideia do panóptico digital, né? Que é um panóptico diferenciado do panóptico Foucaultiano, é um panóptico de entrega voluntária dos dados, entre aspas voluntária, porque de certo modo, se a gente não autorizar o uso dos nossos dados, nós não conseguimos fazer nada, né? Não conseguimos acessar aplicativo de banco, não conseguimos acessar um site em busca de informação. Então, de certo modo, não é uma entrega voluntária, é uma entrega obrigatória, né? Claro que no limite é possível renunciar a todo esse estilo de vida contemporâneo, né? Se enfiar no meio do mato e não ter nenhum tipo de dispositivo eletrônico, né? Mas quantas pessoas podem fazer isso na atualidade, né? Ele explora ainda a ideia de sociedade do desempenho, né? De uma sociedade em que as pessoas são autoexploradas, né? Então, a máxima neoliberal levada até as últimas consequências, quer dizer, eu não exploro mais os outros, eu exploro a mim mesmo, né? Em busca de desempenho, eu me exponho ao trabalho até o limite em que meu corpo se dilacera, né? E os sintomas físicos começam a aparecer. E ele diz que essa sociedade da transparência também é uma sociedade de um imperativo econômico, né? Por exemplo,
A coação por transparência hoje não é um imperativo explicitamente moral ou biopolítico, mas sobretudo um imperativo econômico. Estamos vivendo sob o império da economia. A economia rege, né, colonizou, para usar a linguagem do filósofo alemão Jürgen Habermas, colonizou a lógica do subsistema econômico, colonizou a cultura, colonizou a lógica societária, tudo está sob o imperativo da economia. Significa o seguinte, que tudo tem que ser explorado, né? Se você pensar, se você estiver cansado de trabalhar e for procurar um refúgio, a maior parte, numa religião, a maior parte das religiões hoje está funcionando de acordo com a lógica econômica. Você vai lá e os caras estão te pedindo dinheiro, ou as pessoas estão te ensinando a se autoexplorar ao invés de oferecer um contraponto a esse mundo acelerado de exploração, de estresse, enfim. Quem se ilumina completamente se expõe e se oferece à exploração econômica. A iluminação completa é exploração. Quando uma pessoa é super focalizada e iluminada, maximiza sua eficiência econômica. O cliente transparente é um novo presidiário, sim, o Homo Sacer do panóptico digital, né? Fazendo referência aqui ao ser humano trabalhador, né? Que foi alvo da análise do livro do filósofo italiano Giorgio Agamben, né? Que faz uma análise Foucaultiana da exploração do trabalho. Então, uma série de intertextualidades aqui, né? De coisas que estão sendo insinuadas. E por fim, ele cita o Google, né? E redes sociais que se apresentam como espaços de liberdade estão adotando cada vez mais formas panópticas. Hoje a supervisão não se dá como se admite usualmente como uma agressão à liberdade. Ao contrário, as pessoas se expõem livremente ao olho panóptico, né? Cada vez que você acessa o Google para fazer uma pesquisa, ele sabe, por exemplo, que você está interessado em algo, né? Sei lá, eu consulto o preço de um remédio. Antes de ir à farmácia, eu quero saber qual é o preço médio de um remédio. Eu vou lá, pesquiso no Google e o Google está sabendo que eu tenho um interesse específico sobre um remédio X. Então ele supõe que eu tenha uma doença Y, suponha que eu tenha então um interesse nesse remédio e ele vai vender esses dados para que as pessoas me ofereçam cura para essa doença, me ofereçam remédio para tratar essa doença, né? E todo mundo sabe do quanto a indústria farmacêutica se tornou poderosa na atualidade, né? E claro que a indústria farmacêutica e o capitalismo de forma geral usam as redes sociais para obter o máximo de dados sobre a nossa vida privada e a partir disso promover a nossa exploração. E ele está dizendo que isso é feito através de uma exposição livre, livre entre aspas, né? Porque é livre no sentido de que eu estou fazendo e eu sei que eu estou sendo espionado, mas não é livre no sentido de que, de certo modo, eu sou coagido a fazer isso, né? Se eu pudesse ter o benefício de navegar na internet sem precisar expor os meus dados, é claro que eu optaria por não expor os meus dados. Bom, é isso, nós chegamos ao fim de mais um livro de Byung-Chul Han. A gente vai então tratar de outros livros ainda de Byung-Chul Han e de outros autores e autoras, mas esse aqui pelo menos nós chegamos ao fim. Eu espero te encontrar num próximo vídeo. Um abraço e até lá!